Boa noite e bem-vindos ao On The Record, programa de entrevistas aprofundadas da i24 News English. A recente guerra com o Irã mostrou uma cooperação militar sem precedentes entre os Estados Unidos e Israel. Pela primeira vez na história, as forças americanas e israelenses lutaram lado a lado, coordenando cada movimento e obtendo conquistas extraordinárias no campo de batalha, além de degradar as capacidades militares do Irã. Mas parece que essa cooperação militar sem precedentes não está se traduzindo em uma coordenação diplomática completa. Com desentendimentos surgindo, muitas vezes publicamente, entre os líderes israelenses e americanos sobre os termos de um acordo com o Irã para acabar com a guerra, e, de acordo com alguns relatos, esses desentendimentos se manifestaram em algumas trocas de palavras duras entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, levantando questões sobre o futuro da coordenação entre os Estados Unidos e Israel diante de um regime iraniano mais ousado e radicalizado. Para analisar isso, recebo hoje à noite Michael Oren. Oren foi embaixador de Israel nos Estados Unidos entre 2009 e 2013. Após retornar de Washington, Oren foi eleito para o Knesset, o parlamento de Israel, pelo partido Kulanu em 2015. Ele também atuou como ministro no gabinete do primeiro-ministro. Embaixador Oren, obrigado por estar comigo esta noite. É bom estar com você, Ariel. Então, quero começar mostrando uma declaração recente do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, na qual ele criticou duramente membros do gabinete israelense por suas críticas ao memorando de entendimento com o Irã. Vamos dar uma olhada. Donald J. Trump é o único chefe de Estado em todo o mundo que demonstra simpatia pela nação de Israel neste momento. E ele é o chefe de Estado da superpotência mundial. Se eu fizesse parte do gabinete do governo israelense, talvez eu não atacasse o único aliado poderoso que ainda me resta em todo o mundo. E a segunda mensagem que eu daria para alguns desses membros do gabinete, Bibi, para seu crédito, não seguiu esse caminho. Mas para alguns desses membros do gabinete em Israel que estão atacando o presidente dos Estados Unidos, outra coisa que eu diria é o seguinte: nos últimos 3 meses, 2/3 das armas defensivas que protegeram sua pátria foram fabricadas por americanos e pagas com dólares dos contribuintes americanos. O problema para Israel não é Donald J. Trump. E qualquer pessoa em Israel que acha que o maior problema é o presidente dos Estados Unidos precisa acordar e perceber a realidade da situação em que o país se encontra. Então, como vimos, quando J.D. Vance diz que os Estados Unidos são a última potência global ainda simpática a Israel, ele está errado? Ele está factualmente errado. Ok. Um dia antes da guerra, o primeiro-ministro Modi da Índia visitou Israel, já sabendo do conflito iminente. Este país é cerca de 4 vezes maior que os Estados Unidos e deve ser a economia dominante do século. Então, de fato, ele está errado ao sentir que esses ministros estão criticando injustamente o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos tem sido, até certo ponto, o maior amigo que já tivemos na Casa Branca. E eu posso passar meia hora falando sobre as várias conquistas e gestos que ele fez ao Estado de Israel, sendo um dos principais o reconhecimento de Jerusalém unificada como nossa capital e lutando lado a lado conosco durante a Operação Fúria Épica. Isso é verdade. E eu acho que os ministros fariam bem em não fazer esse tipo de declaração para colocar de forma mais direta em manter a boca fechada. Isso não ajuda em nada. Mas se for assim, Donald J. Trump não será o primeiro presidente americano a ter problemas com a natureza turbulenta da política israelense. O rodeio, porque eles não são americanos, não entendem que, enquanto o presidente escolhe seu gabinete e cada membro do gabinete é leal ao presidente dos Estados Unidos, nós não temos esse sistema. Nós temos um sistema de coalizão, onde cada ministro do gabinete é um potencial rival do primeiro-ministro e está sempre, constantemente, fazendo campanha. Sabe, o famoso livro da Doris Kearns, Time de Rivais, sobre Lincoln, os americanos não entendem nada de time de rivais, certo? O primeiro-ministro de Israel estava realmente sentado naquele, bronco, naquele rodeio, o tempo todo. E os ministros vão estar sempre fazendo isso. E sim. Tem aquela famosa frase, Israel não tem política externa, só política interna. Bem,
Na verdade, todo país é assim. Achei isso injusto. Foi uma frase do Kissinger. E, na verdade, é injusta, como se os Estados Unidos, como se o presidente Trump não estivesse fazendo o que faz com o Irã, porque está preocupado em perder as eleições de meio de mandato. Certo, então você está dizendo que isso não é anormal. Mas o que eu quero saber é: existe realmente um desentendimento entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump? Ou isso é só a mídia exagerando, como costuma fazer, especialmente nesse tipo de situação? E a resposta para essa pergunta pode ser sim. Porque já vimos antes, já houve desentendimentos entre esses dois cavalheiros que, em grande parte, eram encenação e uma forma de confundir os iranianos e outros. Nós não sabemos, eu não sei. Parece haver um desentendimento muito público. E pode ser, eu acho, um desentendimento mais público ou mais profundo do que vimos em períodos anteriores. Se você observar o que está no memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã, verá que é um documento no qual Israel supostamente não foi consultado. Não trata as principais questões definidas por ambos os países no início da guerra. Que não era apenas eliminar o programa nuclear do Irã. Eu quero dizer eliminar, desmantelar. Não adiar por 10, 20 anos, remover o que o presidente chamou de poeira nuclear. Estamos falando de milhares de libras de urânio altamente enriquecido, o suficiente para muitas armas nucleares. Eliminar o sistema de mísseis balísticos iraniano ou seu programa e parar o apoio do Irã ao que eles chamam, eu acho, eufemisticamente, de grupos por procuração. Estamos falando de terror. O Irã é o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Isso não é mencionado em momento algum no memorando de entendimento. Na verdade, Israel não aparece em nenhum lugar no memorando de entendimento. O que o memorando de entendimento faz, aparentemente, é amarrar as mãos de Israel no Líbano. Agora, aqui o governo tem atuado com ambos os lados do Congresso. Por um lado, eles dizem aos iranianos que atenderão à exigência de incluir o Líbano no acordo. E a abertura do memorando de entendimento já começa com o Líbano. É um parágrafo aqui. E o Líbano, certo? E basicamente diz, você sabe, não há, o que eles basicamente estão dizendo é que não haverá abertura ou reabertura do Estreito de Hormuz, a menos que as mãos de Israel estejam atadas no combate ao Hezbollah. O Hezbollah está seguro e a hegemonia de fato do Irã sobre o Irã é reconhecida. É isso que diz. Certo? É isso que diz. Por outro lado, os Estados Unidos trabalharam de forma robusta para concluir um acordo de paz com o Líbano. Certo. Então vamos chegar ao Líbano. Não quero me adiantar, mas quero continuar porque você disse que há uma divisão. Então, na sua opinião, qual foi o ponto de ruptura? Tipo, você consegue apontar um momento específico em que pode dizer que foi aí que o relacionamento realmente saiu dos trilhos? E deixe-me acrescentar uma pergunta paralela a isso. Na sua experiência, você já presenciou uma retórica tão dura ou até palavrões direcionados ao primeiro-ministro Netanyahu ou, você sabe, por parte do presidente Trump? Eu comentava com alguém fora do estúdio que nossa relação com os Estados Unidos e o mundo está em situação inédita. Mas afirmei, isso não é verdade. Depois da Guerra do Yom Kippur, metade da nossa economia foi usada para pagar a dívida de guerra. Naquela guerra morreram o dobro de pessoas do que nesta, incluindo o dia 7 de outubro em 3 semanas, com uma população que era 1/3 da atual. Não tínhamos relações com China nem com o bloco soviético. 3 milhões de judeus estavam presos atrás da cortina de ferro. E 24 países africanos romperam relações conosco devido ao boicote árabe ao petróleo. Sem paz com Egito ou Jordânia. Já enfrentamos situações muito difíceis neste país antes. Isso não significa que hoje não estejamos em uma posição complicada. Serei mais específico. Não estamos respondendo exatamente a sua pergunta. Peço desculpas, Ariel, mas é a primeira vez que, nos Estados Unidos, não temos a quem recorrer. O que isso significa? Toda vez que tivemos um confronto com algum presidente ou com o Congresso, íamos ao Congresso contra o presidente ou ao presidente contra o Congresso. Não podemos mais fazer isso, porque quase ninguém, exceto poucos representantes ou senadores, ficará do nosso lado contra Donald Trump. E não podemos contar com os democratas. Então, não temos a quem recorrer. Não há ninguém com quem possamos reclamar. E isso é realmente, sabe, algo sui generis na nossa história. Gostaria também de destacar outro comentário do vice-presidente não citado aqui, onde ele disse que Estados Unidos e Israel às vezes concordam, mas têm interesses diferentes. E eu acho que esse comentário foi uma constatação, foi algo tautológico. Os Estados Unidos são um país grande, ficam longe do Oriente Médio. Não está ameaçado de aniquilação imediata pelo Irã. E nós estamos, sabe? Estamos no quintal do Irã e somos ameaçados dessa forma.
Acho que isso resume a questão. Agora responderei a sua pergunta. Com licença. Qual é o ponto de ruptura? Qual foi o ponto de ruptura? Tenho fontes que dizem que o ponto de ruptura foi o abatimento da aeronave do piloto no Irã. Agora pense sobre isso. Foi uma grande operação para resgatar o piloto, que felizmente foi salvo. Acho que o papel de Israel nesse resgate não foi divulgado, foi bastante amplo. Mas se aquele piloto tivesse sido capturado, desfilado pelas ruas de Teherã e humilhado, e talvez até coisa pior, então a pressão sobre o presidente para acabar com a guerra teria sido insuportável, teria sido irresistível. Agora pense nisso. Um país entra em guerra e vai acabar com a guerra se perder um único piloto capturado. Então estávamos sempre operando em um fio muito tênue nessa guerra com o presidente. E muitos erros foram cometidos, sendo que um dos principais foi que o governo nunca justificou adequadamente essa guerra para o público americano. E, aliás, era um caso muito fácil. Afirmo publicamente que era um caso ganho pelos Estados Unidos devido ao Irã. O Irã cometeu não apenas um ato de guerra contra os Estados Unidos, mas literalmente milhares de atos de guerra contra os Estados Unidos desde 1979. E quando as pessoas chamam a guerra de ilegal, eu fico sem entender. Mas onde a derrubada do piloto cria uma divisão entre, naquele momento, o presidente estava saindo. Ele queria sair. Como resultado desse incidente. Bem, E acho que isso mostrou o quanto era frágil e nós estávamos totalmente a favor. E nós estaríamos dentro hoje. Se ele renovasse a guerra hoje, nós estaríamos completamente dentro. O povo americano não estaria, mas o povo israelense estaria totalmente dentro. E, portanto, havia uma divergência de interesses. Não sei se o presidente pensava que seria uma operação como a contra Maduro na Venezuela, uma solução rápida. Talvez algumas pessoas tenham culpado Netanyahu por essa alegação, mas não podemos comprovar. Segundo divulgado ao New York Times, Netanyahu e depois o Mossad convenceram Trump de que a operação seria fácil e o regime iraniano cairia rapidamente. Não sabemos disso. Tenho experiência em política, diplomacia e história para afirmar que não se constrói uma teoria só com um artigo do New York Times. falando em artigos, quero ler algo que você escreveu em um artigo de opinião recente, intitulado Israel não tem escolha a não ser arriscar um conflito aberto com Trump. E nesse artigo de opinião você escreve: sempre que Israel desafiou a Casa Branca e foi à guerra, ganhou respeito dos Estados Unidos. Quando cedeu à pressão e foi moderado, recebeu desprezo dos Estados Unidos. E depois, você diz que Israel deve mostrar que não é nem um vassalo dos Estados Unidos, nem seu 51º Estado, mas um país soberano com o dever inabalável de defender seu território e seus cidadãos. No final, se a história servir de guia, Trump vai nos respeitar por isso. Então, o que significa desafiar a Casa Branca, atacar o Irã sem aprovação, sinal verde ou coordenação dos americanos? Quando você diz desafiar ou arriscar um conflito aberto com Trump, o que isso significa? Bem, Se você quiser que eu conte toda a história, mas o que eu escrevi ali é factual e verdadeiro. Nós entramos em guerra em 1948, 1956, 1967. Contra a vontade dos Estados Unidos. E em 1991, durante a Primeira Guerra do Golfo, nós cedemos à pressão americana e não entramos em guerra. E durante as muitas operações que tivemos contra o Hezbollah, certamente contra o Hamas, os Estados Unidos sempre nos disseram para parar. Os Estados Unidos nos mandou encerrar todas as guerras e operações desde 1956. Sempre que cedemos à pressão, somos desprezados. Toda vez que desafiamos, recebemos respeito. A Guerra de 67 é um caso clássico. O presidente Johnson, de forma muito enfática, não queria que fôssemos para a guerra, e ele se tornou o maior amigo de Israel no 7º dia daquela guerra. em 2026, o que significa desafiar a Casa Branca? Quer dizer, a Casa Branca diz que se o Hezbollah continuar tornando a parte norte deste país inabitável, e vamos ser honestos sobre isso, não sei se você tem filhos, mas se tiver, Ariel... Eu tenho 2 filhos pequenos. Ok. Você se mudaria para Matula hoje? Não. Então isso prova meu ponto. A região norte deste país é inabitável, representando uma ameaça existencial, não apenas estratégica. Se perdemos o norte, estamos acabados. O Hezbollah sabe disso, pois seus foguetes alcançam além da Galileia do Norte, chegando a Ashdod e Ashkelon. E eles vão perceber isso. Isso é uma ameaça existencial.
Então, não temos margem de manobra, não temos escolha a não ser defender o norte. Agora, isso, de acordo com o memorando de entendimento, certamente resultará em um confronto com o governo Trump. E resultou. Quer dizer, segundo relatos, novamente, segundo relatos, o presidente usou vários palavrões para gritar com Netanyahu por continuar bombardeando Dahia, o quartel-general do Hezbollah em Beirute. Você não tem escolha. Não é apenas sobrevivência política para Netanyahu. Se não agir, certamente perderá a eleição. Mas é a sobrevivência deste país. Então, sim, precisamos nos posicionar. E eu acho que, no fim das contas, se defendermos a nós mesmos e não cedermos a esse tipo de pressão, vamos ganhar mais respeito por isso do que o contrário. Isso quer dizer bombardear o Irã quando Israel quiser, sem considerar Washington? Acho que você é um pouco jovem e talvez não se lembre dos filmes do Dirty Harry com Clint Eastwood na década de 70. Eu conheço eles. Ele tinha uma frase famosa, dizia ao bandido: vai, puxa o gatilho. Faça o meu dia. Faça o meu dia, digo isso aos iranianos. Olá a todos. Se o Hezbollah continuar lançando foguetes, enviando drones de cabo óptico sobre a Galileia, não enviaremos nossas tropas para fora sobre a Galileia. Não temos outra opção a não ser responder com força. Se o Irã lançar mísseis contra nós, será nossa chance de fazer o que não fizemos na guerra. Tudo bem? Então isso soa suficientemente firme, ok? Sim, exatamente. Mas o que estou dizendo não é uma posição política. Não é uma análise estratégica, é a realidade de Israel. Então, a defesa de Israel a todo custo. Sim, porque é a existência do Estado, certo? É literalmente a existência do Estado. Nem você, nem muitas pessoas com filhos pequenos vão se mudar para Matula ou Kiryat Shmona amanhã. Certo. Agora, não só você, mas até mesmo o MOU faz essa ligação entre o Irã e o Líbano. E eu quero te mostrar, basicamente, estamos vendo o governo Trump emitindo mensagens contraditórias. De um lado, há o caminho liderado por J.D. Vance, com as negociações com o Irã, o MOU, que, como você afirma no primeiro parágrafo, dá a Teherã basicamente a palavra final sobre a situação no Líbano. E então você tem um caminho alternativo paralelo apresentado, impulsionado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de promover negociações diretas entre Israel e Líbano. Primeiro para o desarmamento do Hezbollah e depois, talvez, para a paz. Então, minha pergunta é: por um lado, isso pode parecer uma estratégia incoerente, ou, por outro lado, isso poderia ser algum tipo de artimanha? Para meio que enganar o Irã, atraindo-os a assinar o memorando de entendimento dizendo: aqui vocês têm essa ligação com o Irã. Mas, na verdade, ao seguir o caminho alternativo entre Israel e Líbano, você volta para os iranianos e diz: olha, esses são dois países soberanos que chegaram a acordos entre eles. Nós não podemos simplesmente impor, e vocês também não podem impor a vontade de vocês sobre eles. Vamos ter que deixar esse caminho seguir independentemente. Qual desses cenários você considera? E a resposta para isso, de novo, ou falta de estratégia. Sim, a resposta para ambos é sim. Você quer um ou outro, na verdade, os dois. E isso é clássico. Existe uma estratégia e existe a estratégia. Isso é clássico. Isso é típico do Donald Trump. Ele deixa todos sem saber o que esperar. Ninguém sabe para onde ele vai. Ele apoia o caminho do J.D. Vance? Ele apoia o caminho do Rubio? E todo mundo fica confuso. Há uma certa vantagem nisso. Por anos, critiquei as políticas de defesa de Israel por sermos totalmente previsíveis. E Donald Trump era tipicamente imprevisível. Certo. Em Israel, precisamos nos preparar para todos os cenários. Essa é nossa responsabilidade soberana. Seja um cenário em que os Estados Unidos e o Irã realmente cheguem a um acordo baseado no memorando de entendimento, o que é altamente improvável, mas temos que nos preparar para esse cenário em que o Irã receberá dezenas e dezenas de bilhões de dólares, e você sabe para onde esse dinheiro vai. O programa nuclear pode ser adiado, mas não sabemos. Já os mísseis balísticos e o apoio ao terrorismo não serão resolvidos, então teremos que nos preparar para outra guerra com o Irã. Certo? Essa é uma forma de fazer isso. A outra é que o governo tenta adiar para depois das eleições de meio de mandato de novembro. Após isso,
o presidente estará mais livre para concluir. Eu não acho que os iranianos sejam tão burros a ponto de esperar que isso aconteça. Eles vão arrumar uma briga com Donald Trump antes disso para fazer com que os preços da gasolina nos Estados Unidos subam novamente e dar aos democratas uma grande chance de vencer essas eleições de meio de mandato, ou uma chance melhor. Nós não sabemos. Isso é o que sabemos, certo? O que sabemos é que esse acordo com o Líbano reconhece a presença das FDI na parte sul do país, não exige retirada. Kroll nem está entre os primeiros, mesmo sendo reconhecida. É ótimo. Isso é uma grande conquista. Reconhece o nosso direito e dever de nos defender do Hezbollah e esperamos que peça o desarmamento do grupo. Agora, tudo isso é bom, mas no final das contas, o caminho para Beirute passa por Teherã, Islamabad e Doha. Porque nunca há realmente uma solução para o Líbano, a menos que você resolva de alguma forma a ameaça iraniana. Porque os Estados Unidos não vão colocar tropas em solo libanês para impor o desarmamento do Hezbollah. Israel não fará isso. Sou desse tempo, estive na Batalha de Beirute em 1982 e afirmo ser o primeiro soldado a entrar lá. O que aquela cidade faz lá embaixo? E não deu muito certo para nós, então não vamos reocupar todo o Líbano. E o Estado libanês e o Exército libanês, neste momento, são incapazes de desarmar o Hezbollah. Então, parece bom no papel. É bom termos o reconhecimento da nossa presença no sul do Líbano, mas vai ser uma batalha contínua. Isso é sobre Irã e Líbano. Antes do próximo segmento, só quero uma resposta breve, se possível. O que Israel precisa fazer agora para não prejudicar ainda mais as relações com os Estados Unidos? Existe um termo em hebraico, Pia Hacham al Pia Tzodek. Seja esperto, não queira ter razão. Então, qual é a melhor atitude de Israel agora em relação aos Estados Unidos? Bem, Esses administradores precisam pôr um freio nisso e ver no que vai dar. Eu diria novamente que a chance de algo surgir desse memorando de entendimento é muito, muito baixa. Acho que ontem o senhor Witkoff e Jared Kushner vieram a Doha para encontrar iranianos, mas eles recusaram. Tudo isso beneficia Israel, mas não deveríamos comentar. Nós apenas, mantemos isso em sigilo e continuamos a impor nossa soberania e nosso dever no norte, protegendo o norte ao máximo que pudermos e nos preparando para a próxima rodada. Nossa esperança lá no final de fevereiro, começo de março, era que houvesse uma mudança fundamental na tradição de Israel. A trajetória é assim, vamos de guerra em guerra. Às vezes convencemos o inimigo a fazer as pazes, outras não. E nesse meio tempo desenvolvemos uma das nações mais avançadas do mundo, um dos estados-nação mais desenvolvidos do planeta. Esse era o nosso diferencial. Eu pensei que talvez as coisas mudariam e que realmente teríamos uma espécie de paz regional. Israel-Líbano, Israel-Síria, Israel-Arábia Saudita, talvez até Israel-Irã. E uma restaurada Pax Americana que se estenderia do leste do Mediterrâneo até as margens do Ganges. Realmente, essa era a visão. Ok, não vamos ter isso. Podemos voltar à velha tradição de cortar a grama, mas precisamos nos preparar para isso. Também precisamos nos preparar para isso caso os Estados Unidos não se juntem a nós. E provavelmente não o farão, pois, como já disse, não temos recursos aos Estados Unidos. Então precisamos diversificar nosso portfólio de política externa, Índia. Precisamos alcançar ao máximo autossuficiência em munições e não depender de nenhum país. Precisamos nos desvincular da ajuda militar americana, algo que defendo há muito tempo, já faz anos. Então, temos muito trabalho pela frente para nos prepararmos para a próxima rodada. Tudo certo. Não vamos esperar, vamos nos preparar. Vamos para a última parte do programa, Perguntas Rápidas. Vou mostrar 3 fotos e você diz o que vier à mente. Primeira foto. Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ótimo, trabalhei muito com ele e acho que tem perfil presidencial. Acredito que ele terá grande apoio no Partido Republicano e na comunidade judaica americana. Ele pode ser o primeiro presidente latino dos Estados Unidos. Certo, ainda há tempo até isso acontecer. Mas interessante, vamos para a próxima imagem. Este é o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. O Catar terá que enfrentar as consequências em algum momento.
que joga dos dois lados, sabe? Com o mediador, como doador de aviões enormes para o presidente Trump. Por outro lado, é um grande apoiador do terrorismo. É um país que gastou dezenas de bilhões de dólares envenenando os Estados Unidos contra Israel e os jovens americanos contra os Estados Unidos. E este é o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Sabe, eu fiquei meio decepcionado. Sabe, na véspera da guerra, isso foi lá em outubro, 1º de outubro de 2023, as chances de um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel eram reais. Ele afirmou à Fox News: estamos cada vez mais perto. Sei por meus contatos em Washington que era real. Acreditavam que poderíamos assinar o acordo a qualquer momento. Havia uma questão sobre a discussão de um caminho para um Estado palestino, e eu sempre fui a favor de aceitar aquilo que chamamos de palavra com P. Um caminho é algo feito de cascalho, não necessariamente leva a algum lugar. Eles não são bobos, sabem que um Estado palestino, liderado pelo Hamas, desestabilizaria metade do Golfo. Eles estavam prontos para o acordo, mas em 7 de outubro, os acordos de Abraão foram mantidos pela crença no poder e firmeza dos Estados Unidos e na disposição de projetá-los. Agora, há sérias dúvidas sobre a disposição dos Estados Unidos de projetar poder a longo prazo. E eu não acho que haja muita chance agora dos sauditas se juntarem a esses acordos. Na verdade, eu ficaria muito surpreso se os sauditas agora não ficassem na fila para fazer as pazes com o Irã. Vamos ver como isso se desenrola, mas precisamos encerrar. Agradeço novamente ao embaixador Michael Warren por participar esta noite. Sintonize novamente na próxima semana aqui no On The Record. Você pode encontrar o episódio de hoje e todos os programas anteriores no YouTube e no Spotify. Obrigado por assistir.